A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que nos assistem em mais esta pré-aula. Queremos informar que na próxima sexta-feira, dia 14 de setembro, nós teremos a primeira palestra do nosso primeiro seminário da Escola Bíblica Dominical. Estará conosco o pastor Fábio Segantin, da cidade de Americana, e se você ainda não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo. Faça a sua inscrição pelo e-mail adpinda.secretaria@gmail.com. Traga caravana da sua igreja, seus professores, superintendentes de escola dominical, secretários e demais irmãos que também almejam aprender um pouco mais da palavra de Deus e se aperfeiçoar para o ensino bíblico e cristão. Queridos, hoje queremos falar da lição de número 11, que tem o título A Lâmpada Arderá Continuamente. O texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 8, e o versículo 12, que diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A verdade prática está registrada na frase: Tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar o aluno de que, assim como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, devemos nós também resplandecer neste mundo de trevas. Os objetivos específicos relacionados aos 3 tópicos desta lição, eles dizem: mostrar a tipologia do candelabro de ouro, saber que Jesus é a luz eterna e perfeita e compreender que precisamos manter a luz brilhando continuamente. A nossa lição ela tem por base o texto bíblico que está em Levítico, capítulo 24, dos versículos 1 até o 4. Podemos iniciar a nossa aula dizendo que o capítulo 24 de Levítico, ele tem pelo menos 3 divisões importantes. Dos versículos 1 ao 4, Moisés escreve sobre o candelabro. Dos versículos 5 ao 9, Moisés escreve sobre os pães da proposição, que vale já ressaltar aqui que não são pães da preposição, que tem um outro sentido, mas pães da proposição. E dos versículos 10 ao 23, Moisés escreve a respeito da violação da lei contra a blasfêmia. O nosso foco na lição de hoje está nos versículos de 1 ao 4 de Levítico, capítulo 24. As lâmpadas do tabernáculo, elas precisavam ser mantidas acesas constantemente. E para isso, o povo precisava fornecer o azeite, que era o combustível que alimentaria as chamas acesas naquelas lâmpadas. O propósito de Deus requerer lâmpadas no tabernáculo, ele tinha um caráter pedagógico. Deus estava querendo ensinar alguma coisa ao povo através disso. Por Israel ser o povo sacerdotal,
eles tinham a incumbência de mostrar a todas as nações que Jesus, a luz do mundo, viria para iluminar os corações de todos os homens, fossem estes homens tanto judeus quanto gentios. Hoje, pela fé que nós temos e professamos em Cristo Jesus, nós também somos feitos reis e sacerdotes e temos a responsabilidade de ser o sal da terra e, nas palavras de Jesus, a luz do mundo. O candelabro, ele era um objeto, também conhecido como castiçal, mas ele era um objeto de maior destaque, talvez, no interior do tabernáculo, por ser ele feito todo de ouro e por causa da luz que ele emitia. Simbolicamente, o candelabro ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O fato de ter o seu brilho constante indicava que todas as obrigações dos sacerdotes e levitas, e também como suas obrigações congregacionais, estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. Nos dias de hoje, nós, como igreja, temos também a função de reluzir a luz em meio às trevas. Não podemos, como igreja, perder o brilho que Cristo nos pede para que tenhamos, senão nós vamos nos igualar ao mundo que está perdido na escuridão. Então esta lição é uma lição que traz várias aplicações espirituais e práticas para a vida do cristão e que nós podemos fazer alusão a alguns objetos e algumas questões do dia a dia do cristão ou no dia a dia da igreja, mas sempre levando em consideração para que nós tenhamos um cuidado, uma precaução com relação aos exageros. Há alguns irmãos que procuram trazer algumas explicações e fazer algumas alusões aos textos do Antigo Testamento, principalmente esta questão de Levítico, mas eles fazem umas aplicações muito mirabolantes e que às vezes fogem do conteúdo expressamente o que a Bíblia quer ensinar. Mas com oração, com o coração voltado ao Senhor, eu tenho certeza que você, professor, terá condição de levar ao coração dos seus alunos esta palavra que tenho certeza que até o final da aula nós todos seremos edificados e teremos sim a nossa vida abençoada por mais esta lição. O tópico de número 1 fala especificamente a respeito deste candelabro de ouro. Nós vemos na Bíblia, no livro de Êxodo, que Deus ordenou a Moisés a fabricação do candelabro, para que de forma didática os filhos de Israel se conscientizassem de sua missão que eles teriam de maneira profética, sacerdotal e real no mundo. Era plano de Deus que, por intermédio dos israelitas, todos os povos viessem a ser abençoados com a vinda do Messias, que era Jesus Cristo. E eu quero ressaltar aqui a vocês que quando falamos de um conceito didático ou pedagógico, é importante nós termos em mente que o conceito de didática ele está relacionado ao fato
de as pessoas aprenderem vendo. O Antigo Testamento ele é todo visual. Deus trabalha com recursos visuais. Nós temos visto em inúmeras passagens na Bíblia, principalmente nos profetas, Deus usando de figuras visuais para que o povo pudesse, vendo, compreender a lição que Deus queria ensinar. Quando falamos de Levítico, ou lemos o livro de Êxodo, na petição que Deus faz a Moisés para que ele fizesse o tabernáculo todo conforme as especificações do próprio Deus, nós vemos que há uma didática por trás disso. Deus está querendo ensinar o povo por meio dos símbolos representados no tabernáculo. O item 1 fala do fabrico do candelabro, ou a fabricação do candelabro, ou do castiçal, como vocês preferirem. Êxodo, capítulo 25 e o versículo 31, nos mostra as recomendações divinas para que os artífices, os artesãos, fizessem o candelabro de ouro puro e batido. Conforme Êxodo 25 e 39, nós vemos que foram utilizados para fabricar o castiçal 1 talento de ouro, o que equivale, na nossa medida, no sistema que nós conhecemos, aproximadamente 40 quilos de ouro foram utilizados para construir ou para confeccionar o candelabro. E nós vemos que Deus ele pede para Moisés separar 2 homens específicos, Bezalel e Aholiabe, que eram homens que Deus havia os dotado de uma capacidade manual para que eles pudessem e tivessem condições de fazer ou de esculpir, de confeccionar cada elemento do tabernáculo conforme Deus realmente queria que fosse feito. Essa peça conhecida como candelabro, ela se fundia ao móvel o qual ela estava inserida. Toda a peça confeccionada, ela era rigorosamente simétrica e ela tinha harmonia nos seus detalhes, para que o seu propósito fosse cumprido cabalmente. Qual era o propósito do tabernáculo? A sua luz deveria, melhor dizendo, do castiçal ou do candelabro, era que a sua luz ela deveria brilhar com a intensidade e perfeição requerida por Deus. Nada abaixo desse padrão estabelecido por Deus poderia acontecer. Portanto, eles tiveram que seguir à risca as recomendações que Deus havia deixado para que o propósito didático do castiçal ele fosse colocado na mentalidade do povo hebreu e que eles pudessem compreender o simbolismo que aquilo representava e, obviamente, já apontando lá na frente para Jesus Cristo. O item de número 2 fala sobre a luz do candelabro. Êxodo, capítulo 25, e o versículo 6, ensina que o azeite para ser colocado nas lâmpadas do castiçal, ele era trazido voluntariamente e de maneira generosa pela congregação de Israel, pelo povo hebreu. O azeite também precisava ser puro e batido devido à importância que o candelabro tinha para o ritual levítico. Nós vemos que havia uma outra forma de se extrair o azeite, que era o azeite moído. Mas o azeite moído ele era considerado
de uma qualidade inferior do que o azeite batido, e por isso ele não era aceito na manutenção da lâmpada no candelabro dentro do tabernáculo. Mas qual era a função de tudo isso? A luz do candelabro, ela tinha a função de iluminar o interior do tabernáculo da mesma maneira que Jesus requer de cada um de nós, seus filhos, uma luz de comprovada excelência. Nós vemos aqui que tudo que Deus faz ou tudo que Deus exige requer um padrão de excelência. Nós temos visto muitas pessoas fazendo as suas atividades na igreja ou no reino de Deus, ou até mesmo atividades pessoais, de maneira relaxada. E nós vemos que Deus, ele requer excelência em tudo que façamos. Deus não se agrada de coisas que nós fazemos ou nos propomos fazer para Ele de qualquer maneira. E da mesma forma, como cristãos, a nossa luz, ela não pode ser ofuscada por outras coisas que o mundo venha contribuir. Ou, na pior das hipóteses, a nossa luz não pode ser apagada. A luz do cristão, a semelhança do candelabro, ela tem que manter a sua luz acesa constantemente, para que o mundo enxergue a glória de Cristo. A função do candelabro no tabernáculo era dar luminosidade e condição para que o sacerdote visse no tabernáculo os demais utensílios, e cada utensílio tinha a sua representação dentro da liturgia levítica. Então, como cristãos, nós temos a obrigação de manter a luz acesa. Vemos que o azeite era trazido voluntariamente pelo povo da congregação, o que nos ensina que a nossa luz, ela deve ser acesa e ela deve ser mantida acesa voluntariamente por cada um de nós. Nós é que escolhemos fazer ou não fazer determinados tipos de coisas. O item 3 fala do lugar do castiçal ou do candelabro no tabernáculo, aonde que ele se posicionava. O candelabro, ele ficava na parte sul do tabernáculo ou ao lado esquerdo, considerando quem estava entrando na dependência deste tabernáculo. Nesta posição que o candelabro era colocado e plenamente aceso, ele proporcionava uma visão única e emblemática da glória de Deus representada naquele lugar. A luz, o candelabro, representava Cristo, mas também poderia ser uma alusão a Jerusalém celestial. É interessante que Moisés deixa registrado as recomendações para que os sacerdotes eles fizessem a limpeza e a manutenção do castiçal durante o dia, para que à noite ele estivesse pronto a reluzir com toda a maestria que lhe era esperada. A função do candelabro era dar luz mediante o combustível que lhe era colocado todos os dias, e ele não poderia deixar de cumprir este propósito. Da mesma forma, se nós quisermos fazer uma aplicação para a vida da igreja, nós podemos também entender que só vai reluzir à noite quem limpa o candelabro durante o dia. Há muitas pessoas que vão ao culto
à noite, e aqui nós não estamos colocando um parâmetro de que culto seja somente à noite, mas como na maioria das nossas liturgias os cultos funcionam nesse período, nós vemos muitas pessoas indo à noite para a igreja, querendo ver a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, quando na verdade, durante o dia, eles não participaram da manutenção deste candelabro pessoal que é o seu corpo. Mas como que nós fazemos esta manutenção e esta limpeza? Nós fazemos por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura e do estudo da palavra. Também nós fazemos fugindo da aparência do mal, rejeitando rodas de pessoas que nada edificam na nossa atividade cotidiana, e desta forma nós teremos condições de reluzir durante a noite no culto. Não existe culto ruim. O que existe, meus queridos, são pessoas que não participam, que não fazem, que não se preocupam com a manutenção do candelabro, que são suas vidas, mas eles querem depois requerer uma manifestação gloriosa de Deus ali naquele culto o qual eles estão inseridos. Então, da mesma forma que o candelabro tinha que iluminar o tabernáculo à noite, mas ele participava pelas mãos dos sacerdotes de uma manutenção, o crente também ele precisa fazer esta manutenção diária: oração, jejum, leitura da palavra e consagração. O item de número 2 fala de Jesus, a luz eterna e perfeita. Aqui o autor da lição ele vai trabalhar com a simbologia que o candelabro traz dentro da figura judaica e fazendo então esta aplicação na vida de Jesus Cristo. Representando a Jesus Cristo, a sua igreja e cada um de nós, o candelabro ele merece ter a sua simbologia estudada. Nós temos visto muitas igrejas cristãs hoje colocando candelabros nos seus templos, fazendo com que não só candelabro, mas outros elementos do tabernáculo ou do antigo Israel, como estrela de Davi e outros utensílios e objetos, façam parte das suas liturgias. Nós não estamos aqui para judaizar o culto cristão que nós participamos. Temos que tomar um certo cuidado, sim, com essas práticas, mas nós não podemos deixar de estudar a importância do elemento, do objeto, mas fazendo a sua aplicação para a pessoa de Cristo, que é a principal alusão que o livro de Levítico faz. O item de número 1 fala Jesus, a luz do mundo. Sabemos que Jesus é a luz do mundo, que resplandece nas trevas que as pessoas estão inseridas. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, o apóstolo João, registrando as revelações, ele vai dizer que o Senhor Jesus, ele anda livremente entre os candelabros, registrados lá em Apocalipse. Somente a luz do Cordeiro de Deus é capaz de levar os castiçais a refugirem, a resplandecerem a sua luz e sua glória. Queridos, nós só podemos brilhar se nós estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. E quando digo que nós podemos brilhar,
eu não estou aqui me referindo à glória que o homem atrai para si. Aqueles que são glorificados na terra não serão glorificados pelo Pai no céu. Falamos de resplandecer a luz, mas é a luz do Evangelho, do testemunho que damos da palavra do Senhor. É lógico e óbvio que somente Cristo e o nome dele é que merecem a total glorificação, a total exaltação. Os homens não devem ser exaltados. As pessoas no culto não devem ser adoradas e veneradas. O culto, o que precisa brilhar é a pessoa de Jesus. Os cânticos cristocêntricos, a mensagem cristocêntrica, os testemunhos, eles devem ser cristocêntricos, porque quem deve brilhar no culto é apenas Jesus. E vamos entender que culto não é meramente a reunião que participamos na igreja. A nossa vida é um culto. Portanto, temos que resplandecer a luz de Cristo Jesus, que é a luz do mundo, através de nossos atos. O item 2 fala que a igreja é a luz do mundo. Jesus disse aos seus discípulos que eles eram a luz do mundo. Enquanto Jesus estava no mundo, sua luz própria brilhava entre as pessoas. Mas, ao ser levado aos céus após a sua ressurreição, cada discípulo de Cristo deveria e deve, ainda hoje, iluminar o lugar que habita. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo eleva a qualidade do brilho do cristão de candelabro para astros. Ele vai dizer que agora nós estamos resplandecendo como astros. E quanto mais nós anunciarmos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus. E quanto mais glorificarmos a Deus, nós estamos dizendo e afirmando com a nossa vida que Deus em Cristo é a luz que vem iluminar a nossa vida através de nosso testemunho e de nossa confissão. Precisamos tornar pública a nossa confissão de fé e no nosso dia a dia permitir que as pessoas vejam em nós, por meio de nossos atos, palavras, pensamentos e outras coisas, que a luz de Cristo, ela brilha em mim, ela brilha em nós, e por isso nós resplandecemos como astros neste mundo. O item de número 3, ainda nesse tópico, fala do crente como luz do mundo. Individualmente, o Senhor Jesus nos exorta, dizendo que cada crente deve agir como a luz do mundo. Quando o autor da lição cita o exemplo de Estevão, ele diz que Estevão, ao ser apedrejado, a luz da sua confissão a Cristo brilhou de uma tal forma que os seus assassinos viram nele, em Estevão, o seu rosto resplandecer como a face de um anjo. Então nós vemos que como cristãos, não importa o que passamos ou o que fazemos, nós temos sim que resplandecer em nós o brilho da palavra, o brilho do nosso testemunho e da nossa confissão, a confissão da nossa fé em Cristo Jesus, transmitido por palavras. O tópico de número 3, ele fala mantendo a luz brilhando continuamente. O autor da lição, ele separa em 3 subtópicos ou em 3 pontos
E o primeiro desses pontos é nossa união com Cristo. Então, de que maneira nós podemos permitir ou fazer que esta luz continue brilhando? Primeira coisa, pela nossa união com Cristo. Se nós não estivermos unidos em Cristo, a nossa luz não pode resplandecer. Porque nós vimos que Cristo é a luz do mundo. Se nós estamos ligados nele, essa luz resplandecerá em nós. Nós vemos que o autor cita Zacarias, por exemplo, o profeta Zacarias, e ele põe que o candelabro visto por Zacarias, ele ardia de uma forma ininterrupta, assim como era requerido lá no tabernáculo, porque ele estava ligado a um vaso de azeite. E este vaso, por sua vez, achava-se conectado a duas oliveiras. Dessa forma, havia um fluxo contínuo de azeite naquele candelabro que Zacarias estava vendo na sua visão. E naquela hora difícil, naquele momento difícil para o povo, brilhava naquele castiçal a luz para sempre. A Bíblia diz que Jesus é a oliveira na qual fomos enxertados. Paulo vai citar isso em Romanos capítulo 11. Uma vez que nós somos enxertados nesta oliveira, nós temos a condição de continuar sempre brilhando. Fora de Cristo, a igreja não brilha. Fora de Cristo, o cristão não brilha. Temos que estar ligados nesta oliveira. O item de número 2 fala da nossa comunhão fraternal, a comunhão com os nossos irmãos. O candelabro, embora se destacasse pelos seus ricos e variados detalhes, ele formava uma única peça. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo. A igreja ela é formada por membros de várias procedências e origens, e tipos e pensamentos, mas ela constitui um único corpo, o corpo de Cristo. Por esse motivo, nós temos que manter o vínculo entre os irmãos por meio do amor fraternal. Cristo vai sempre fazer esta alusão ao amor entre os irmãos, sempre colocando o amor como sendo algo sublime, algo superior dentro das relações humanas. E a igreja, como o candelabro de Cristo, ela deve ser reconhecida pela sua unidade, pelo seu amor e pela sua comunhão. As igrejas precisam viver a comunhão fraternal ensinada no Evangelho de Cristo. E o item de número 3, ele diz que nós podemos manter a luz do nosso candelabro sempre acesa, também através do nosso testemunho diário. O testemunho diário, nosso testemunho cotidiano, nossa vida no dia a dia, não deixa de ser uma expressão profética, pois de forma veemente protesta contra o pecado. O cristão precisa protestar contra o pecado. Nós temos vivido tempos difíceis na história de nosso país e muitos cristãos se omitem quando o assunto ele traz alguma polêmica. Mas a igreja ela tem que orar pela nação, pela política, pelos governantes, mas a igreja também ela tem que fazer e cumprir o seu papel de resplandecer como luz.
A luz não se omite, a luz não consegue ficar escondida debaixo de alguma coisa. Ninguém consegue esconder uma lamparina debaixo da cama, disse Jesus, mas a lamparina foi feita para ser colocada no velador, no lugar de destaque, aonde ela possa cumprir o seu verdadeiro papel. Podemos encerrar a nossa lição dizendo que os cristãos precisam resplandecer a luz de Cristo no seu testemunho diário, aonde quer que eles estejam. Seja na escola, seja em seus trabalhos, na sociedade que eles vivem, dentro de suas profissões, não importa os setores que trabalham, as áreas que eles desenvolvam, mas em cada lugar que tem um cristão, esse cristão não é para ser colocado como lamparina, como candelabro, num lugar onde ele se omita, onde ele se esconda. O cristão ele tem que resplandecer, ele tem que aparecer para Cristo brilhar através dele. E pelo nosso testemunho, nós conseguimos expressar o que Cristo representa para esta humanidade. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome de Cristo é glorificado. O nosso testemunho diário está intimamente relacionado à luz. E é importante que a Bíblia deixa isso registrado para a igreja de hoje, ler, estudar, mas acima de tudo, aplicar nas suas vidas. Precisamos resplandecer a luz de Cristo pelo nosso testemunho. A igreja, ela tem vivido dentro da sua instituição alguns problemas, isto é verdade, mas aqueles crentes comprometidos com a palavra do Senhor precisam se levantar, lutar, guerrear, batalhar contra todas as ideologias, pensamentos e filosofias que venham contrariar a palavra do Senhor e querer trazer escuridão para as mentes das pessoas que vivem sem Cristo em suas vidas. Que Deus nos abençoe em mais uma aula e que possamos, com a graça de Deus, alcançar o coração de nossos alunos e que eles possam retomar os objetivos da lição e entender tudo aquilo que foi proposto e, acima de tudo, aplicar em sua vida diária. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima pré-aula.